mais terapia. Vamos falar de nervo vago, vamos criar aqui um protocolo juntos. No grupo trouxeram algumas dúvidas com relação à limpeza do terreno biológico, sobre nervo vago, sobre algumas questões de base, né? Como iniciar um protocolo de modulação quântica fazendo limpezas, para depois a gente ter condição de fazer aí o tratamento em si. Então, esse protocolo eu criei para isso, para que a gente possa, com base no que eu já tinha, que eu venho desde, eu acredito que mais ou menos uns 4 anos atrás, eu criei, porque eu entendi a estrutura nervo-vago, eixo, né? Nervo-vago, cérebro. Então, existe aí uma camada de entendimento que a gente ativando esse ponto, conseguimos trazer fluidez do intestino. Na verdade, nervo vago, intestino, cérebro, tá? Falei errado. A gente consegue estimular. E eu tratei com base na minha estrutura, na minha história de doença de Crohn. Aí eu falei, deixa eu juntar, vou unir. Aí eu uni com informações e pesquisas de terreno biológico que eu fiz, tá bom? Mas antes de começar, eu queria ouvir de vocês. O que vocês entendem sobre isso, sobre as informações que a gente trouxe lá no grupo, tá? Para entrar ali e entender um pouco mais o que eu me aprofundei para trazer dentro de um protocolo para vocês. E a gente pode pôr isso num cartão e utilizar sempre na abertura quando você vai iniciar algum tratamento com alguém. Então, e quem não tem amorfos, que nem, por exemplo, Vitor, você pode se utilizar do protocolo na mesa. Então, você pega o protocolo como intenção. Então, ele é tua base de correção, né? Às vezes a gente faz pesquisas e mais pesquisas. Então, na própria mesa do Darcy, que você trabalha, em outras mesas que você tem, você pode pegar um copo, tá? Primeiro bota o copo na mesa e zera o campo parasita dele de emoções. Então, colocando a intenção. A gente zera o campo parasita de emoções do copo. Aí depois coloca o papel impresso. Você pode pôr um papel impresso com várias informações ali. Se quiser fazer uma leitura prévia, você pode fazer uma leitura para trazer de entendimento e informação. E ali você usa como corretor, tá? É bem bacana, dá para usar. Você tem aquele equipamento, como é que é? Como é que chama aquele aparelhinho do Darcy? Dual Hold. Não. Não? Antiviral. Tu tem? Tem. E tu tem aquele. O antiviral, ele tem a pulseirinha, não tem? Tem. Então, o antiviral me motivou a fazer o detox que eu vou apresentar para vocês, tá? Que eu usava as pulseirinhas da Uda Clark. Depois que veio o Amorphous, tem o Vibratec, que é a mesma coisa. Só que a gente consegue ajustar muito mais informação, porque a gente tem total autonomia com a Amorphous, né? Então, eu trouxe isso. E outra coisa que potencializa, que você pode pôr o copo em cima, é um outro aparelhinho do Darcy, que eu já não lembro mais nome nenhum, que ele usa com as andaras. Qual que é o nome? De um aparelhinho que potencializa. Eu tenho ele também, mas eu não... É um B1 ou alguma coisa do género. Um psicogerador, acho que é. Não, o psicogerador é a mesa dele. Não. Como é que chama aqui? Mas eu vou lembrar, depois eu trago para vocês. Tô tentando lembrar para mostrar que existem alternativas, não precisa ter amorfos, entende? A gente tem N outras alternativas. Eu, com a minha mesa, eu faço tudo, tá? Com amorfos, eu trago intenção e foco e eu trago também a condição de potencializar, me conectar com a onda correta. Às vezes eu, Renata, não estou no estado para trabalhar, mas a Morphos, ela me conecta, ela faz isso por mim. Tudo bem? Não que a gente vai fazer um protocolo lavando louça, gente, não é isso. Mas eu preciso de intenção e foco, tá bom? Então, a Morphos, ela potencializa, mas a radiestesia radiônica, ela é unânime, né? O pêndulo na minha vida é algo substancial. Eu aprendi assim, né?
E eu uso demais. Cada um, eu vejo assim, cada um traz uma experiência e tem algo que vai conectar, tá? Então, algo vai conectar. Então, você tem que entender o que conecta. O que nem a Cris me perguntou, porra, como é que eu rastreio? Como é que eu entendo? Eu preciso de uma mesa? Não. Você pode fazer tudo na Morphos. Gerador psicotrônico. Ah, é isso aí. Psicotrônico. É isso? O V1. V1. É isso aí. É isso aí. Psicotrônico. O dele é psico o quê mesmo? Eu já esqueci. A mesa é psicogerador. Alguma Exato. coisa também. Show. Obrigada. É isso aí. Isso potencializa. Você pode usar como corretor, como base corretiva, né? Então coloca lá e manda informação, porque está gerando informação. É algo a mais que está te ajudando. Então, com as andaras, ele super potencializa. Você pode pôr. Você tem as andaras, não tem? Tem. Você pode pôr o protocolo e as andaras em cima, tá? Então é bem legal. Dá para viajar. Mas vamos lá, Crisa. Qualquer biômetro. O que é um biômetro? É que eu não queria mostrar aqui minha mesa. Mas, ó, peraí. Aqui. Isso! Só que não necessariamente com coisas escritas, mas, ó. Aonde eu consiga ter números, eu consiga ver quantos anos atrás. Isso aqui você identifica origens, tá? Isso aqui é criação minha, tudo bem? Foi outra design que criou, mas eu acabei criando uma outra estrutura para minha mesa hoje. Eu não estou mais usando isso aqui. Mas é mais ou menos isso. Onde que eu arrumo isso, então? Não precisa. Aí eu imprimi um monte de biômetro, aí você pega um biômetro aí, olha, nossa senhora. Ó, biômetro você vai criar de 0 a 10, de 0 a 100. Entendeu? Isso, ó, esse é perfeito. Eu uso ele também. Eu tenho ele no. Esse é muito bom. Eu tenho. É isso. É isso. Não precisa de Vai nada. usar, então. Não precisa de nada mais do que isso. Você só precisa saber. É isso aí. É esse mesmo. Você tem informações aí. Você tem os chakras, você tem. Daí você consegue trazer construção. A minha mesa foi feita de bases de construção. Aí tem muito mais informação que a minha mesa, porque eu não preciso de muito, tá? Dentro dos protocolos que eu criei, eu preciso de trazer algumas informações rápidas e fáceis. Essa mesa aí, ela traz uma condição a mais. É o que eu vou fazer também. Eu vou fazer anexos. Eu vou criar biômetros específicos para vocês, tá? Para facilitar, porque o meu acaba sendo um pouco. Eu estou dando para, por exemplo, minha mãe, a minha amiga que é enfermeira. Usa aí. Ah, tá difícil. Tá, então tá. Então eu vou ter que abrir para ficar mais fácil. Aí eu estou colocando biômetros específicos. Mas veja, a ideia tem um lugar para você consultar. Tá, mas aí, vamos supor. Eu não sei usar esse negócio, não. Ó, vamos lá. Eu criei para me tentar, mas não. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o protocolo que eu criei. Alguém tem alguma coisa para passar do tema, não? Dúvidas? Renata, você conhece aquele software Frex 16? Frex, nunca ouvi falar? É com F? É Frex. É um software que a gente envia frequências Hertz. Para vida, câncer. Entendi. Não, eu nunca vi o software, mas eu conheço algo semelhante. Ah, tá. É que eu estou trabalhando com isso aí também. Que legal! E você está gostando? Tô. Tive, assim, protocolos que eu enviei para uma pessoa pela Morphos e o resultado demorava, né? E pelo Frex deu o resultado mais rápido.
Porque você envia direto, a pessoa recebe na hora, né? Que legal. E ela recebe a frequência ou só a onda? Frequência. Ela escuta um som. É. Entendi. Puxa, que legal. Bom saber. Eu tinha, eu nem lembro o nome mais. Mas ele mandava a onda, não era a frequência, era tipo do Hélio Couto, sabe? Ah, tá. Mas não era a frequência, era a onda. Que legal, muito legal. Porque eu fico quebrando a cabeça criando esses negócios e já tem pronto. É Então, bacana, né? e tem, assim, já registrado nesse software algumas frequências que são usadas nos Estados Unidos, assim, já com pessoas, médicos, sabe, especialistas, que já testaram e, sabe, coisa assim, bem PhD, sabe, pessoal Muito legal, muito legal. Os áudios binaurais, a gente tem comprovação científica. tem, né? As frequências a gente tem comprovação científica. Não é algo assim, né, que a gente cria do nada. Já existe base. Isso é muito legal, Alice. Muito legal mesmo. E bacana você trazer. Ó, e um tratamento a gente pode usar para participar o assistido, tá? Então eu faço muito isso. Eu crio os áudios binaurais personalizados, que é o que você faz normalmente, né? Que você já manda direto através desse programa, e a pessoa recebe e vai se tratando, ela vai trazendo um ancoramento. E você, como tem amorfos, né? Você está passando pela morfos, você está modulando o áudio. Então você já manda pelo campo informacional dela. Isso é muito legal também, tá? Sim. Bem bacana. Qual que é o nome? Eu vou Frex, marcar aqui, marca aqui no chat. ela vai pôr no chat. Frex 16. Eu achei aqui. Muito legal. Ó, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu pegar aqui. Gosto bastante desses nossos encontros, porque a gente se nutre de informação. Isso é sensacional. Tem a Cibele Fiderig, ela dá curso de frequências Hertz. Aí, esse aí eu aprendi com ela. Que legal. Muito legal. Gosto bastante. Gosto muito. Mas eu perco muito tempo fazendo, criando. Muito tempo. São dias criando um áudio binaural. São dias, uma semana, às vezes 2 semanas. Meu, gente. Legal essa dica. Ó. Gente, o que que eu trouxe aqui? Com base no que a Ju levantou lá no grupo e o pessoal estava comentando, eu achei muito legal, porque pode servir de protocolo inicial para vocês, tá bom? O que que é um protocolo inicial, Rê? Antes de tratar, né, o teu assistido, o teu paciente, teu cliente, você pode fazer uma limpeza, né? Ó, vamos lá. Normalmente eu costumo rastrear os desequilíbrios, tá bem? Rastreio todos eles, eu sempre rastreio no campo espiritual, mental, emocional, tá? Então, eu vou rastrear. Eu vejo se o desequilíbrio está em algum desses níveis. E já traça a origem. Aonde se originou esse gatilho? Aonde? Onde esse desequilíbrio, né, entrou no campo da pessoa? Aí eu uso o biômetro, Crisa. Aí eu vejo dias, semanas, meses, anos, outras encarnações. Aí eu vejo, tá? Anos. Há quantos anos? Ah, foi há, sei lá, 45 anos atrás. Então é uma origem, tá? Não quer dizer que seja só ela. Mas aí eu vejo em qual campo, tudo bem? Relacionamento íntimo afetivo, família, social, financeiro, profissional, sabe? Ou aquilo que a pessoa traz, se uma doença que ela já sabe que ela tem, pode falar. Tá.
Só para não entender, tá? Deixa eu aproveitar. Claro. Aí vamos lá. Vou na prática mesmo. Aí eu tô aqui com a mesa, com esse negocinho aqui. Aí tem aqui os números de 1 a 6. Tem vários números, né? Aí eu ponho ele no meio mesmo. Primeiro, tu tem prática com pêndulo? Mais ou menos. Então, eu tô criando isso aí também, para praticar. Então, ó, você tá muito pertinho. Eu costumo fazer um nó. Tá vendo? Uns 3 dedos. Meu é uma corrente. Para quê? Para você não para você não, como eu posso dizer, intencionar. Então, se Então tem você que deixar maior isso aqui que você fala? maiorzinho, Assim? assim já tá bom. Aí você vem e faz o rastreamento. Tá? Aí eu faço a pergunta mesmo. Você coloca. Aí tem um decágono. Tem. Você põe o dedo no decágono, intenciona, acha o labirinto. Tem labirinto? Isso aí que é isso, não. Decágono é esse, né? Não tem labirinto. Mas tudo bem, não tem problema. O labirinto, eu acho o labirinto. Eu ponho a outra mão aqui com o pêndulo aqui, é isso? Não, uma vez que você põe o dedo, você intenciona e a pergunta ela tem que ser muito clara. Eu sempre dou o Tipo exemplo assim, do se tá chovendo. esse desequilíbrio veio. Como é que. Ó, eu vou dar um exemplo, ó. Por exemplo, eu dou sempre o exemplo da chuva. Tá chovendo hoje? Aí eu vou lá, tá chovendo hoje? Sim, em algum lugar do mundo tá chovendo. Sempre vai dar sim. Aí eu vim aqui, tá chovendo hoje no estado de São Paulo? Sim, em algum lugar do estado de São Paulo tá chovendo. Não, não é isso que eu quero. Está chovendo hoje na cidade de Praia Grande, que é onde eu tô, estado de São Paulo. Não. Entendeu? Quanto mais profunda a pergunta, maior a consistência na resposta. E aí eu modifico essa pergunta umas 3 vezes. Para ter certeza. Tá? Então, Formas diferentes. A mesma pergunta. Formas diferentes. Isso. Com o tempo, você vai ficando craque nisso, tá? Então, assim, toda vez que eu quero trazer, né? Existe algum desequilíbrio no campo de relacionamento íntimo do João? Sim. Ele é espiritual, mental, emocional. Aí eu vou traçar aqui, ele tá no mental. Existe uma origem? Sim. Há quanto tempo? Dias, semanas, meses, anos, outra encarnação. Há meses. Alguma coisa aconteceu há 6 meses atrás. Aí a gente traz a consciência para a pessoa do que aconteceu há 6 meses atrás. Tá? É a forma que a Renata faz. Tudo bem? Pode existir outras. E além disso, eu jogo para Morphos também, para ela me ajudar nisso. Então, eu já fiz alguns rastreamentos. É isso que eu vou mostrar aqui para você. Entendi. Treinar. Oi, Ju, seja bem-vinda. Nossa, onde vamos? Tão linda. Tá gatíssima. Toda produzida. Por isso Guria, perdi a hora total. Por Perdão. isso que demorou. Tava fazendo cabelo para entrar na live. Pior que não. Tá linda. Ó, vamos lá. A gente tá começando agora, tá? A gente tava batendo papo. Gente, esse protocolo aqui, eu tô trazendo informações de várias origens, tá? Então, eu criei um protocolo com base no que vocês me trouxeram de limpeza do terreno biológico, com o detox que eu já tenho e faço, com o nervo vago, que um dia eu, estudei muito por conta da doença de Crohn, e trouxe um super protocolo para vocês, com tudo que vocês precisam, tá? Aí vocês vão olhando em ressonância, se faz sentido e utilizar no dia a dia de vocês, tudo bem? Até mesmo pegar isso e gravar num cartão e começar a usar e ver se dá resultado, tá?
Bom, gente, o que eu trouxe aqui como objetivo do protocolo? Realizar uma limpeza profunda e sistêmica do terreno biológico, eliminando patógenos, toxinas, interferência nos sistemas de detoxificação corporal. Gente, fala isso para mim. Detoxificação. Eu não sei falar. Acho que eu vou ter que editar esse vídeo, gente. Detoxificação corporal, é isso? É isso mesmo. Detoxificação. Ufa, consegui. Fígado, rins, intestino, linfas, ou seja, restaurando a comunicação do eixo cérebro-intestino via nervo vago e harmonizando o campo bioenergético com frequências de alta coerência, tá? Eu peguei todas as frequências que eu utilizava na época e trouxe para cá, junto com pesquisas que eu fiz com a inteligência artificial, tá bom? O que eu estou trazendo aqui nesse protocolo? Vamos lá, fundamentos biofísicos. Terreno biológico representa o conjunto de microambiente celular, incluindo pH, condutividade elétrica, tensão de membrana e informações armazenadas no campo morfogenético. Segundo a biofísica moderna, quando esse terreno está intoxicado ou desorganizado, surgem doenças crônicas e disfunções metabólicas. A modulação quântica com a Morphos 1 permite reorganizar esse campo utilizando vetores escalares e frequências informacionais. As frequências escolhidas na pirâmide Saccari e Cheops, essas são únicas porque é o que trouxe, contém padrões de altíssima coerência que atuam no realinhamento vibracional das células e dos campos sutis, acelerando o processo de detoxificação e restauração da ordem biológica, tá? Então, veja, Ju, você tem essas frequências com você, tá? Que é a de Cheops. Eu não fiz um protocolo único, especial, mas ela tem um poder de regeneração celular que é algo assim impressionante, tá? Eu estou usando para pessoas que têm feridas abertas, que têm diabetes. Então, eu estou usando nesse lugar de reestruturação celular e DNA, tá bem? Vamos lá. Estrutura do protocolo. Use e abuse. E aqui dentro, gente, como é que eu posso disponibilizar isso para vocês? Bom, através a partir do momento, não necessariamente eu preciso estar no Egito para buscar uma frequência. Vocês sabem disso, né? Se eu me conecto com a frequência do lugar que eu quero puxar a informação, eu trago a informação. Tudo bem? Então, dentro aqui, a gente já está trazendo isso. Se você põe na Morphos, ele vai captar, tá? Não necessariamente eu preciso ter um cartão de Cheops, um cartão do Saccari. Se tiver, ótimo. Se não tem também, não tem problema, tá? Mas vamos lá. Rastreamento inicial. Verificar desequilíbrio predominante. Então, viral, bacteriano, fúngico, parasitário. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu já estou mandando a informação do rastreamento. Rastrear, tá? Eu posso tanto rastrear ou colocar na Morphos e rastrear em 360 graus e pedir para que seja feito isso no campo informacional do indivíduo. Dá para entender? Conseguem pegar essa informação? Então, vamos lá. Avaliar os sistemas mais afetados: intestinal, hepático, renal, linfático. Testar a atividade do nervo vago e sistema neuroentérico. Mapear bloqueios emocionais ligados ao campo físico, culpa, rejeição, autossabotagem. Verificação do campo energético, aura, cordões, miasmas. Aqui eu estou colocando informações da Renata com base na minha formação de espiritualista também, tá? Então é algo com a carinha da Renata, mas vocês podem modificar caso vocês queiram, tá? Ó, esse detox foi o que eu trouxe dos meus primeiros protocolos aí. Então, o que eu tenho de informação? Eu trabalho com a frequência 728 Hz para vírus, 880 bactérias, 787 fungos, acima de 2.000 Hz, tá? Protozoários, 0,1 Hz, reequilíbrio mitocondrial. Então, frequências que eu trago: Saccari, transmutadora e purificadora do campo biológico, frequência de Cheops, regeneradora celular e alinhadora dos corpos. Aí eu trouxe alguns cristais também: ametista, turmalina negra, floral, crabapple, walnut e olive,
Óleos essenciais, orégano, tea tree, ou melaleuca, né? Ou limão siciliano. Gerador magnético, tô usando o Schumann. Então, aqui eu comecei a fazer esses detox para mim, tá? E algumas pessoas aqui da família. Depois comecei. Isso é antigo, vem desde a da primeira vez que eu tive contato com a Morphos, tá bom? E eu sempre uso nos meus protocolos, tá? Então vamos lá. Tem frequência para o fígado, rins, intestino delgado, principalmente, que foi o que eu mais tratei na vida. Intestino grosso, vesícula biliar. Então, ervas, boldo, cachofra, dente de leão. Aí tem a parte energética de cada um. Exemplo. Eu e a Cris, a gente estava falando agora há pouco sobre a fitoenergética. Eu gosto bastante, porque nenhum outro lugar fala da função fitoenergética, né? Então, por exemplo, o boldo, só para vocês terem uma ideia, vou achar aqui. Gosto muito, muito, muito. Ó, boldo. Equilibra o excesso de ego, possibilita posturas saudáveis em todas as situações da vida, limpa sofrimentos reprimidos, elimina automartírio e autorrepressão, bloqueia a penetração de energias densas, equilibra o excesso de expansão de consciência. Quando a Renata coloca aqui ervas moduladas, a Renata está colocando essa informação dentro do protocolo, tudo bem? Porque o meu entendimento a respeito do boldo vai além da receita da vovó, que é para usar para o estômago. Toma boldo, porque tu, né, quando a pessoa enche a cara, né, isso assim, tá de ressaquinha, toma boldo porque é bom para o estômago, toma. Não, a Renata vai além. Vocês entenderam o que é um protocolo? Então, vai de acordo com a minha capacidade de interpretação e conhecimento. Então, cada protocolo ele é único. Por mais que você faça uma leitura, é o que você sabe que vai estar ali. Por isso que eu não gosto de protocolos ocultos. Desculpa, eu não uso. Eu quero saber o que está ali. Porque qual é a condição, qual é o entendimento, qual é sabe? A pessoa criou aquilo para quê? Né? É para ajudar? É para monetizar? É para... Eu não sei. Não estou aqui julgando ninguém. Eu gosto de entender qual é a ação. E eu pego aquilo e transformo para mim e coloco dentro do meu conhecimento. Tá bom? Então, todos os protocolos que vocês pegarem por aí, principalmente o meu, avisando para vocês, vocês vão ler e colocar a interpretação de vocês nesse protocolo. Que a ação vem da intuição, do meu doar. Combinado? Então, vamos lá. A mesma coisa, o cachofra, dente de leão. Eu vou até pôr para vocês aqui, é que tem que digitar. Eu vou digitar para vocês, tá bom? O que é cada um dentro da fita energética. Eu vou pegar no livro e ponho, tá? Ou tiro foto do livro. Vamos lá. A ativação do nervo vago. Então, frequência de 432, tá? Harmonização, cristais, florais. Restauração e harmonização energética. Então, ele traz aqui o sistema imunológico equilibrado e protegido, com a frequência, óleo essencial. Gente, eu uso muito óleo essencial, então faz parte dos meus protocolos. Vocês entendem que é muito particular? Se você não usa e não entende, ou você acredita ou você tira. Porque você tem que colocar a tua intenção ali também, saber para que serve, tá bom? Cromoterapia, água informada. Água informada é outra, como eu posso dizer? É outro método que a Renata criou, tudo bem? Então eu pego a minha água e informo ela com os cartõezinhos que eu tenho de Sakari Keops, que vai colocar lá os protocolos, as informações que eu quero na aguinha. E essa aguinha aqui eu transformo em corretor quântico. Oi, Ju. Às vezes eu ponho até água plasmada, tá?
Só perguntando, você comentou ali de eu saber o que é cada coisa para poder ter um entendimento melhor para pôr no protocolo. Sim. Mas eu faço, às vezes, quando eu não sei exatamente o que é aquilo, mas principalmente quando usa o material da Morphos, eu testo ressonância. Isso daqui é bom para essa pessoa nesse momento, daí eu vou fazendo assim quando eu não sei. Você acha que é interessante? Ó, é interessante. Quando dá, eu leio, mas às vezes quando não dá, eu faço isso. Tá. Não, sim, se você utiliza a base de rastreamento e questionamento já é uma pesquisa de campo, tudo bem? Você já está atuando, tá? Mas assim, eu gosto de saber, por exemplo, o Ivan ele não dá pra gente o que que é o space, o que que é o, mas eu tenho a intenção, eu trago o Ivan. Um dia eu já procurei, já quebrei a cabeça, eu trago o Ivan e vejo, porque eu trago a fonte. Eu confio no Ivan, tá bom? Aí eu trago a fonte. E aí eu vejo qual que eu vou utilizar, tá? Então, quando você não tem a informação, você tem a fonte, tem confiança na fonte, você traz a fonte e pesquisa. Dentro do conhecimento do Ivan, eu quero entender o que, que eu consigo aqui trazer de rastreamento para o meu protocolo. Tá bom? A gente pode fazer isso também. Vamos lá. Aqui, recomendação da aplicação. 3 sessões consecutivas, uma vez por semana. Gente, isso foi o que eu rastreei, tá? E eu posso programar isso na Morphos também. Aí você vê se cabe a programação ou não, tá? Aí você vê uma vez por semana, durante 3 sessões. Aí você vê qual é o prazo ali. Às vezes é de 7 dias, às vezes é 8 dias, mas tem que ser semana. Por exemplo, hoje eu fiz na segunda. Se eu tiver que usar Morphos, tá? Aí eu vejo, na segunda, na outra vez eu faço na terça, mas é na semana que vem. Essa é meu entendimento. Mas você pode pôr por dia. É que eu não fico muito presa a dia, porque eu não cumpro agenda. Eu gosto de marcar a sessão com a pessoa e faço junto na sessão, tá bom? Então, toda vez que eu vou fazer a sessão com a pessoa, eu já ponho o protocolo e mando, tá? Então, vai fazendo, a pessoa nem sabe, porque eu tô tratando ela, bato o papo, já faço toda a limpeza, né? Tem pessoas que, tem pessoas que não precisam saber. Simplesmente eu faço essa limpeza e é isso. Aí aqui a nota final que eu coloquei para vocês, ó, esse protocolo está alinhado aos princípios da biofísica quântica, utilizando tecnologia Morphos para restauração profunda do organismo, integrando frequências ancestrais e informações de alta coerência vibracional. A biofísica explica que o campo informacional do corpo é sensível a padrões sutis e quando recebe uma impressão coerente por ressonância, o organismo reorganiza-se internamente para entrar em equilíbrio com aquela nova vibração. Então, esse protocolo eu criei reunindo informações dentro daquilo que vocês me perguntaram, tá? Eu chamo ele de detox, ok? Então, eu trouxe essa varredura aqui, né, essa limpeza do terreno biológico, por conta da informação que vocês levantaram da doutora Jaqueline, tá? Não tenho acesso ao protocolo dela, esse protocolo é meu, tudo bem? Então, eu trouxe informações do meu protocolo, do meu entendimento com o que eu já tinha de outros protocolos e o que eu busquei através do ChatGPT, tá? Me conectando às fontes. E aí eu trouxe informação. Oi, Ju. Então, Rê, vocês já conversaram bastante, né? Talvez eu estou atrasada aqui, mas com relação ao que eu estou vendo que Jaqueline está fazendo ali com aquele grupo, ela está usando um protocolo, digamos, semelhante, porque ela está tratando o terreno biológico,
antes de tratar, no caso ali, ela tá tratando o autismo, né? Então, eu achei bem interessante, porque ela está limpando todo esse terreno, preparando para dar informação, No né, de campo. correção do campo, exatamente. Eu E, achei bem interessante. ó, O que você está passando aí para gente dá para usar para muita coisa, principalmente quando a pessoa tem algo físico já, principalmente dá para usar muito isso. dá para usar em todos. Pois é, eu achei muito bom, muito bom. E Todos. outra coisa, Só ver se por também ressonância cabe, né? Mas assim, eu vi aqui, deu 100% para compartilhar com vocês. Então, coloca, até estava brincando com o Vitor, ele não tem amorfos, mas ele pode imprimir, colocar num copo, tá? tem. Ele vai colocar como intenção ali o protocolo. E como corretor, numa mesa, a gente consegue atuar na mesa da mesma forma. Tá bom? É óbvio, a Morphos ela traz pra gente uma autonomia, um potencializar incrível, tá? Mas a mesa ela traz a mesma estrutura. Para quem não tem a mesa, a Morphos você pode usar numa mesa quântica qualquer, como uma mesa radiônica, tratar na radiestesia ou até mesmo com um biômetro. Você potencializa com o pêndulo. O Rê, ele manda uma foto de uma garrafa e a gente manda a informação para a garrafa d'água dele, e aí ele só não deixa acabar essa água, vai reabastecendo. Também é bacana, Vitor, dá para a gente fazer isso aí para você. E eu queria perguntar mais uma coisinha só. No caso, eu vou usar isso aqui muito para mim, tá? Já direto, já nesse momento. Mas eu estava vendo a questão do Vibratec. Você acha interessante usar nesse momento? Estou enviando o protocolo e me conecto aqui com o Vibratec. Sim, eu uso diariamente o Vibratec. O Eu uso Vibratec, muito pouco, eu até esqueço do Vibratec, guria. o Vibratec, ele é uma extensão do que eu já me tratava, que eu acabei de lembrar aqui com o Vitor, que é o antiviral. Então, o antiviral, ele tem duas frequências, tá? O da Clark, é criação, o Ivan, ele traz o da Clark, tá? Na Morphos, assim como o Rife, assim como outras tecnologias, né, para pulseirinha, tá? E não necessariamente eu uso como pulseirinha, eu uso em pontos de acupuntura. Eu viro a pulseirinha e encosto, tá? E eu prendo ali com esparadrapo em qualquer. Eu pus aqui, gente, mas não vai pôr no coração, sei lá, nunca pus. Mas no timo eu já coloquei, nem sei. Eu ponho no timo, eu evito pôr na cabeça, tá? Mas eu uso no timo, eu uso BP6, eu uso R1, eu vou usando alguns pontos que eu aprendi com a Gabriela Matos, porque eu não sou profunda conhecedora de acupuntura, tá? Então eu tenho aí um pouco mais comecei a estudar um pouco mais a medicina chinesa por conta disso. E aí eu comecei a fazer acupuntura para entender pontos. E, gente, é incrível o negócio. É muito legal. Aí eu uso a pulseirinha, quando não dá para pôr a pulseirinha, eu utilizo. Aqui o timo, quando a gente consegue, né, trazer o local correto e coloca a pulseirinha, ele traz emoções de uma forma. Eu tô testando isso em mim. Hoje eu não tô com sala física, né? Eu tava com a minha sala até outro dia. Então eu uso nas pessoas próximas, tá? Direto, Vibratec no timo e trago informação. E a gente chora que nem bebê. É muito sensacional. Experimentem, viu? Oi, Ju, pode falar. Então, Rê, ontem o Ivan comentou na mentoria. Ai, não tô conseguindo participar, gente. Eu preciso tanto. Não, eu só vejo as gravações. Mas, Isso. enfim, Eu ele atendo falou. terça-feira. É, Terça então, ele falou ontem que o Vibratec, o ideal é usar, tipo assim, ó, por exemplo, põe no pulso e no no pé. pé, contrário, Assim, usar extremos diferentes, não que tem um efeito melhor. Ele falou do que eu pôr, tipo, nos dois pulsos O ou que que nos ele dois pés. ensina? É um pulso e o outro pé, por exemplo, no pulso esquerdo, no Isso, pé direito, né? Mas, isso, veja, se você quiser tratar pontos específicos, sim. você vai usar direto no ponto, tudo bem? Então, quando eu uso o BP6, eu uso os dois no pé. E eu rastreio.
tá? Então eu ponho os dois, não no pé, né? Aqui em cima do tornozelo. Então eu ponho os dois, ou um e o outro no pulso, ao invés de colocar simplesmente, né? Ou R1, que é a frente do pezinho, nos dois, ou algum no pulso, tá bom? Estou viajando aqui, Rê. Digamos assim que eu quero, por exemplo, aí fazer essa reconstrução do DNA, por exemplo, mas em um órgão específico. Eu posso, tipo, o meu fígado, o meu pulmão está com problema, ou do paciente aí, da pessoa, eu posso aproximar o máximo possível, Ó, tipo assim, frente e trás, não, não? eu não ponho no pulmão, eu vou buscar qual é o ponto da acupuntura que corresponde àquele meridiano. É, mais Já tô, correto. você entendeu? Então, aí ele Porque eu vai estimulo o estimular o ponto, ponto, você tá, sabe? Eu acredito que seja mais eficaz, mas aí você vai, por ressonância, pesquisar se aquilo é sim. válido ou não, tá bom? Eu uso muito meridiano e eu não sou conhecedora, gente. Eu vou pesquisar mesmo. Qual é o ponto, onde está o ponto, tá? Em tal lugar. Eu pego e ponho, e é assim que eu faço com o Vibratec. Faço na minha filha, faço em mim, faço nos cachorrinhos, tá? E dá um resultado muito bacana mesmo, tá? Eu faço assim, mas o que o Ivan ele tá trazendo é mais a base que ele traz ali de frequência no teu corpo, nas suas células. A gente está indo um ponto mais profundo, que é o que a Gabriela trouxe para nós. Então, nos cursos da Gabriela, ela fala sobre isso, né? Sobre ativar, ela usa o. Como é que é? Rioduraco, tá? Que é um equipamento onde ela faz a leitura do ponto. Gente, sensacional, a gente vê o negócio acontecendo. Então, o Rioduraco, ele traz gráficos. Então, se ela põe só agulha, ela ativa o meridiano, ela vai trazer uma interpretação, uma leitura daquele ponto, tá? Então, vibra X, vai. Aí, se ela pluga o jacarezinho lá da Morphos, né, que pluga ali, põe o jacarezinho na agulha e liga o Rioduraco, o ponto sobe. Ele recebe mais informação. Tudo bem? Então, depois que eu vi isso, eu falei, uau, é isso que eu vou usar. Então, ela está trazendo visualmente para nós algo que funciona. Então, é que, tipo assim, se eu ponho a agulha ali, é o estímulo do próprio ponto, né? Estímulo do próprio ponto. O estímulo do próprio ponto. E quando eu conecto com a Morphos, ela tá jogando informação, né? É. Dá bastante diferença. E ela consegue fazer essa leitura através do Rioduraco, que é um outro equipamento que ela pluga ali para ver em gráfico o que está acontecendo, né? É isso que eu sinto falta na Morphos. A gente precisa de um leitor, a gente precisa de um gráfico. Eu já falei isso, Privan, né? Mas assim, Então, não a tem gente gráfico, mas vai ter II, você viu? Vai ter a II, traz mais informações. Estou por fora, não estou. tá? Vai ter uma atualização aí nova na Morphos aí, que vai ter seria a IA, é, né? Mas ligada direto na Morphos, que pelo jeito vai facilitar assim 80% o rastreamento e Mas super potencializar o envio. legal. Mas não vai ter gráfico. Eu pedi para ele uma tela. Eu falei, eu quero É. tela, eu quero jogar no computador e ver o gráfico aparecendo para mostrar para o cliente, puxa vida. Eu que crio os gráficos, né? Mas eu queria que isso já tivesse, né? Mas a gente vai entendendo melhor aí o caminho. Mas assim, com o Rio Duraco trazendo ali no ponto específico, a gente consegue ter essa informação. Então eu falo para vocês que tem fundamento, tá? Tem fundamento e você recebe informação ali naquele ponto. A gente está falando de pontos de acupuntura, está falando de meridianos, mas é bem bacana. Agora, usar simplesmente para usar como um antiviral ou para trazer aqueles protocolos que a gente tem dentro do Vibratec, que é bem confuso. Tô falando, né? Eu mesma me confundo com aquele monte de informação. Então, por rastreamento, eu consigo entender. Pulseirinha de um lado para o outro, quando minha filha tá gripadinha. Nossa, a Alice me ajudou, todo mundo me ajudou, né? Fizeram protocolos, me ajudaram ali quando eu tava com a dengue, mas eu usei também bastante o Vibratec. E até hoje eu tô com efeitos colaterais.
né? Mas aos poucos aí a gente vai resgatando. Aí eu vejo, falta vitamina X, mando vitamina. E vamos que vamos, né? Entenderam, meu Então, povo? Rê, a gente podia ver algum dia um desses nossos encontros aí, para talvez buscar alguma coisa que complementasse na Morphos, que não tem ainda, como um desse que você está falando. Eu tenho e uso bastante o aparelhinho de biorressonância magnética, ele me ajuda muito, principalmente essas questões aí de vitamina, ele já faz aquele rastreio diretão, assim, é muito bom, é rapidinho. Eu tenho uma amiga que ela tem um consultório, né? Ela é enfermeira, que é a Pri, e ela comprou um curso e a gente vai trabalhar juntas com o equipamento desse. Você vê, a gente está buscando algo em paralelo para poder suprir uma necessidade que a Morphos ainda não nos traz, tá? Eu digo de visualização e relatório, tá bom? Porque a gente tem essa condição de fazer, mas existem, né, equipamentos, e Ju, é isso, você matou a charada, tá? Então, você pode receber uma pessoa, faz a leitura com equipamento de biorressonância, tá? Você vai trazer a leitura, você vai modular aquela pessoa, ou simplesmente zerar a água do corpo dela, ou colocar um Vibratec. Eu fiz um tratamento na Claudinha, que eu tenho depoimento dela em algum lugar. Foram alguns meses de tratamento. É um caso de câncer, né? Onde ela fez quimioterapia. Eu fazia toda semana Vibratec nela, fora a modulação, fora todo o nosso trabalho. Ela não teve um efeito colateral e ela tomou a tarja vermelha lá, que eu não sei o nome, da quimioterapia. Incrível, tá? Funciona sim. E cada vez que ela vinha, eu tinha que estimular um campo. Nem sempre era aqui ou aqui, às vezes era aqui assado. E eu usei em todos eles. Ai, cadê? Tava aqui. O Oxyflower. Ele dá a condução da pulseirinha, sabe? Ele é um gelzinho. É da Physioquantic. Vocês nunca ouviram? Ó, é um gelzinho. Aí eu faço a condução. Coloco aqui a pulseirinha. Tá? Eu tive mais resultados. Fora isso, tem gente que escova o dente com Oxyflower. Ele é ótimo. Eu não escovo o dente com isso aqui, não, gente. Não tem cheiro de nada, não. Mas ele tem informação. É ótimo. Tá? E você pode usar em ferida, em queimadura. Tem várias. Oi, Crisa, pode falar. Nossa, você falando aí, eu também estou com um assistido, que ele está com câncer no intestino. E eu fiz isso daí, não com a pulseirinha que eu não tenho Vibratec. Mas o que eu fiz? Eu informei a água, toda vez que ele estava fazendo lá a aplicação, informava a água dele. E aqui peguei essa imagenzinha aqui, e aí eu fiz com os nanos. Eu coloquei na box, peguei os nanos e coloquei em cima do protocolo. Os nanos são os ímãs, né? Isso. Gente, o imã, ó, o nano, óbvio. Aí ele não teve efeito colateral nenhum. Que legal. Você pode estimular com um pêndulo, tá? Eu fazia os gráficos do Darcio Cavallini e eu aprendi com ele que com um ímã você potencializa um gráfico. Então, assim, hoje na radiestesia, e aqui hoje eu tô um pouco distante da radiestesia, porque a Morphos, a gente não precisa, né, ficar pendulando ali e encher a parede de gráfico, mas quando eu trabalhava com isso e eu tive esse insight com o Darcio, eu comecei a usar ímãs atrás dos gráficos que potencializa. Então, o ímã, Crisa, você consegue potencializar, tá? Então, cada ímã, ele tem um Gauss, uma condição, né? Uma medida em Gauss, tá? Independente dos Gauss, tá? Ímã de geladeira ou ímã terapêutico, tá bom? Você consegue... Gente, esse negócio é poderoso.
você consegue potencializar um gráfico, tá? E você potencializa também. É isso aí. Potencializa os chakras, você potencializa. Então, você intenciona a pessoa e ali você, né, cria esse campo também. Eu, pelo bonequinho mesmo, eu ponho na box e aí eu vou pondo o imãzinho aqui em cima, entendeu? Nos pontos que precisa. É isso aí. Maravilha. Gente, eu quero compartilhar com vocês também sobre o nervo vago. Que horas são? 5h18. A Juscelma trouxe pra gente. Eu, óbvio, peguei algumas informações do nosso amigo, sabe? Aquele amigo nosso. O chat. Sabe o chat? Com algumas informações que eu já dei para ele, tá? Então, eu trouxe algumas informações de estudos que eu já fiz na vida, principalmente. E aí eu linkei com o terreno biológico. Olha que legal. Olha só. Então, o nervo vago e a sua relação com o terreno biológico. Então, o nervo vago é o 10º par craniano e o principal componente do sistema nervoso parasimpático, sendo responsável pela regulação de diversos órgãos vitais, como coração, pulmões, estômago, intestino, fígado. Ele atua como uma ponte entre o cérebro e o corpo, com 80% das fibras levando informação do corpo para o cérebro. Gente, por que eu estou trazendo essa informação para vocês? Para vocês terem entendimento da aplicação do protocolo. Tudo bem? Se eu tenho informação, se eu sei o que é, eu tenho mais potência de envio. Eu não estou simplesmente pegando um protocolo oculto e vum. Eu sei o que eu estou fazendo, tá? É algo nesse sentido. Então, agora, a partir do momento que vocês trabalharem com protocolos, que você sabe essa informação, que tem essa informação, uau, ele vai ter mais efeito. Porque eu sei o que é, eu estou demandando, eu estou informando, eu estou enviando algo que eu já tenho noção. Tudo bem? Então, importância no terreno biológico. Regula a inflamação sistêmica por meio do caminho colinérgico anti-inflamatório. Estimula a digestão, peristaltismo intestinal e produção de enzimas digestivas. Gente, essa base de intestino eu pus de consultas minhas anteriores, tá? Então, modula o eixo cérebro-intestino, foi isso que eu trouxe dentro do meu tratamento, influenciando a microbiota intestinal. Gente, sabe o que eu trato hoje mais em doenças autoimunes? A microbiota intestinal. É a base, é a origem de tudo. Então, probiótico na veia, minha gente, tá? Então, não sei se vocês se utilizam de kefir, kombucha, cada lugar fala um negócio diferente. Probióticos no geral, e tenta ser o mais natural possível, né? Evita cápsulas. Então, se você consegue trazer do meio natural, use, tá? Eu uso diariamente. Eu compro da Rosana, que é uma assistida minha de Curitiba, o kombucha. Curitiba, Ju. Acho que eu já falei dela pra você. Não. Eu compro as kombuchas dela. Ela vende em garrafinha de vidro, coisa que eu não encontro em lugar nenhum. Aqui no Pão de Açúcar é só garrafinha de plástico. Se você puder me passar o contato depois. E kefir faz tempo que eu tô atrás e não consegui kefir também. Importância, regula a inflamação sistêmica, meio do caminho, estimula a digestão, já falei tudo isso, né, gente? Afeta diretamente o sono, humor, ansiedade, sistema imunológico. Quando há disfunção vagal e hipotonia do nervo vago, o corpo apresenta dificuldade de detoxificar, gente, essa palavra na minha vida, insônia, ansiedade ou fadiga crônica, intestino preso, má digestão, acidez, baixa imunidade, infecções recorrentes. Como ativar o nervo vago, tá? Então, aqui algumas frequências. Então, 432 Hz, frequência natural de harmonia e conexão com o coração. Aqui, 136,10 Hz, nota C, frequência do OM universal. Outra coisa que eu fiz muito foi yoga, tá? A entonação do OM é um santo remédio. Não necessariamente você precisa fazer yoga, é que eu amo, tá?
Sincronização entre hemisférios cerebrais alfa, vagotonia, 100 Hz, estímulo neuromodulação sensorial. Bom, aí vai, gente. Aqui já entra mais técnicas complementares, como eu coloquei. Respiração diafragmática lenta, canto de mantras, que eu fiz muito isso, gente, muito. Tô um tempo longe do yoga, mas eu amo. Massagem cervical lateral, estimulação do nervo. Depois, se vocês pesquisem isso, façam em vocês, para vocês verem o resultado. De novo, água informada, tá? Corretores frequenciais, cristais, quartzo rosa, florais, óleos essenciais. A questão, quando a gente faz uma meditação, uma autoterapia que eu vou trazer para vocês aí na imersão, a gente consegue direcionar o relaxamento para o lugar onde a gente está tratando, tá? E intencionar. Uma vez que eu direciono e intenciono, está sendo trabalhado, mesmo que o teu assistido não faça a mínima ideia do que se trata, tá? Então, quem tem amorfos pode direcionar. Então, quando eu faço, eu direciono, eu já modulo aquela ação. Quem não tem também, tá? Existe uma intenção. Tá bem? São ideias. Ideias para você. Rê, uma coisa que eu vi também aí do nervo vago, que dá para acrescentar, é lavar o rosto com água bem geladinha. É uma coisa também que ajuda a estimular o nervo vago. Que legal. Não só o rosto, acredito, né? Você já viu aquelas pessoas que entram naquelas bacias? Que eu nunca faria isso na vida, gente. Mas é incrível. Eu acredito que tenha aí alguma, né? Tem que estudar um pouquinho mais para entender. Mas realmente, é sempre muito bem-vindo essas práticas que a gente pode fazer em casa, né? Encher uma bacia com gelo e... Não é só lavar, é colocar o rosto, não é, Ju? Eu vi alguma coisa assim. Mas Imergir. isso, mas se você até um gelo, né? Tem As aqueles. máscaras de gelo. Isso, as máscaras lá que dá de pôr e tal, tudo isso ajuda. Mas o banho aquelas banheiras de gelo é difícil, né, gente? Mas eu tive uma experiência no Chile de tomar banho no degelo das montanhas, né? Naqueles rios lá, gente, é fantástico. É uma coisa assim que eu jamais pensei que eu faria e é muito, muito bom mesmo. Assim, você sai e parece leve, ou sai outra pessoa, sai dentro daquela água, você não sente a pele, mas Sabe o que você eu... tá mil Ó, assim, ó. eu consigo As células fazer... estão. Eu fico imaginando. Alguém aqui já fez churrasco, já levou isopor, sabe? Aquela coisa de geladeirinha. Antigamente a gente fazia muito isso, né? De enfiar a mão, o braço. Parece que estou enfiando centenas de agulhas no meu corpo. Eu fico imaginando entrar num... Gente, quem sabe um dia? Não sei, acho que não. Mas quem sabe... Deixa para os atletas, né? Tô brincando. Mas deve ter aí o seu Mas tratamento. vamos para o Chile que a gente faz isso bem de boa, viu? Gostei. Tem vários outros países, né? Mas a minha experiência foi lá, então é maravilhoso. Legal. Que bacana, que gostoso. Gente, vocês querem contribuir com mais alguma coisa? Querem trazer alguma experiência de vocês com relação a isso? Vocês gostaram do protocolo? Dá para usar? Vocês sentiram que é interessante? Muito, muito. Eu estava atrás dessas informações e aquele dia a gente comentou lá no grupo, então é um presente para mim, Rê. Gratidão, viu? Ai, que legal. Você vai deixar ele para a gente no grupo? Como é que você vai fazer? Porque eu perdi o começo ali. Eu Tá. vou disponibilizar esse arquivo para vocês, tá? Aí vocês vão utilizar da melhor forma possível. Vocês podem adicionar, tirar. Tem coisa da Renata ali, né? Que vocês podem usar ou tirar e colocar mais alguma coisa de vocês. Aí, por ressonância, vocês podem montar o próprio protocolo. Então, isso aqui cabe, isso não cabe, isso aqui eu tiro. É o que eu faço, tá? Por isso que eu gosto de protocolos abertos, porque aí eu consigo manipular o protocolo. Então, eu vou lá e falo, não, isso aqui serve, isso aqui eu não tenho conhecimento, eu vou tirar.
Ou me conecto com a fonte, quem é? A Renata, né? Então, vale a pena? Sim, não vale? Eu tiro, tá bom? Por quê? O que vai dentro da interpretação e entendimento de um, às vezes não é o do outro. Então, eu tenho muito esse direcionamento dentro do que eu aplico, tudo bem? E é isso que eu sempre passei para os meus alunos, eu sempre passo para vocês. Então, pega tudo aquilo que você recebe, com muito amor, porque eu acho que todos disponibilizam com muito amor dentro do nosso, né? E ali vê por ressonância qual é a intenção da pessoa. Eu sempre falo isso, porque eu já peguei coisas que é difícil. Então, traz a intenção, traça por ressonância, e aí você vai usando e vai incrementando. O que eu fiz aqui? Eu peguei algo que eu já tinha e incrementei. E peguei base de pesquisa na inteligência artificial, né? Que é o que a gente tem hoje aí, tá? Então, muitos das fontes que a gente tem hoje buscam da inteligência artificial. Tá em dúvida? Vai buscar, tá? Ah, isso aqui tem coerência, não tem coerência? E aí eu vou ajustando. Porque nem tudo é 100%. Então, você tem que olhar por ressonância para ver se traz ali algum tipo de ajuda para vocês, tá bem? Mas eu achei legal a gente fazer essa live, vai ficar disponível no YouTube, e aí vocês podem assistir mais de uma vez, e ter o protocolo na mão para usar, né? Oi, Crisa. Rê, um trechinho que você colocou lá da microbiota, né? Você falou como é que você faz. Eu fui lá e, ó, puxei um protocolo, ó. Tô até aqui, ó. Eu achei interessante, ó, que deu soroterapia, glutationina mais vitamina C mais NAC. Esse glutationina eu faço, glutamina. Acredito que seja isso. A Pri aplica em mim. Eu faço com acompanhamento. Legal. Ele ajuda no intestino. Então, porque assim, eu tenho uma luta aqui em casa com meu marido, que a gente não consegue descobrir qual que é o problema que ele tem no intestino. Então, assim, eu tô tentando, né? Trata a microbiota dele. Pesquisa perto de você quem pode aplicar soroterapia. Isso, aí quando você colocou lá, aí eu fiz, aí deu tudo aqui, ó. Deu tudo. A fitoterapia, deu os óleos essenciais, a ozonioterapia, né? A frequência do ozônio medicinal, frequência de O3 combinada com vitamina C e perió de hidrogênio não é para nós. em base, é isso aí. Aí os probióticos e os prebióticos. Cara, é muito interessante, porque é infinitas possibilidades, né? E a gente trata através do campo informacional e também através de soroterapia. Quem tem problema no intestino, que já está no físico, não fica esperando de braço cruzado, né? Vai atuar no corpo físico. Aí eu indico sim, com toda a força. Ozônio. É o quê? É o quê? O quê? Faz soroterapia mesmo que eu busco? Enfermeiros fazem. Tem clínicas que fazem. Então, a Pri é um anjo na minha vida. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Junto com toda a tecnologia que eu tenho, com todo o meu conhecimento. Se eu não tratasse meu corpo físico, e eu trato até hoje, eu não deixo cair a peteca, não. Nos meus exames, eu não tenho mais nada. Gente, tem anos que eu não tomo remédio. Anos. E eu me encharcava de medicamento, que era um negócio que eu não sei nem dizer para vocês. Igual ele tá tomando muita medicação. Zero, mais nada. O que eu faço? Eu tomo a glutamina, que eu sei que ela põe, glutamina, vitamina C, vitamina D, ferro. Aí o profissional vai pedir um exame de sangue e vai complementar vitamina B12. Eu não lembro tudo. Aí ela põe tudo num saquinho de soro e você toma. Fora isso, eu fiz muito tempo, hoje eu não faço mais, mas eu fiz muito tempo ozônio. Tá? Então, incentiva ele, viu, Crisa? Mas iniciar com o tratamento da microbiota, com probióticos, com uma kombucha da vida, um kefir,
É fundamental. Eu já ouvi falar, mas eu nunca tinha. Não sei nem como é que é essa kombucha. A kombucha é um negócio que é fermentado, que eu não sei o nome. É a kombucha, né? Que é o nome do. É tipo aquele que É um fica. pedaço. É? Quer ver? Deixa eu ver do que é. Bebida fermentada, probiótica, levemente gaseificada e ácida. Feita a partir de chá, açúcar e uma cultura de bactérias e leveduras. E aí compra onde isso, Rê? Ó, você pode comprar no Pão de Açúcar, que eu sei que tem. E eu tenho a Rosana, que é uma assistida. Ela mas tem em vem pelo Curitiba. correio isso? Ela manda pelo correio. Ela manda para mim pelo correio. Aí eu compro, por exemplo, de 12, 20. Porque aí já vem. Porque é caro, não é baratinho comprar no mercado. E com ela sai mais barato, mesmo pagando frete. Passa o contato depois, então, por favor. Vou mandar. E é isso, gente. Mas experimenta, compra no mercado para ver se você gosta. Parece refrigerante, tem sabor. Aí tem de gengibre com sei lá o quê, tem de uva verde, tem de tudo que é sabor. Aí você vai provando e vê o que é mais gostoso, o que você gosta mais, né? Eu gosto de todos. Tomo tudo, porque eu gosto do gás, não importa o sabor. Muito bem. Ju, você. Não baixei a mão? Você já falou? Eu já não lembro mais. Não falei. Só complementando bem rapidinho. A soroterapia, junto com a ozônio, é fantástico, tá? As duas se complementam. Você pode pôr o ozônio no soro para daí aplicar, é fantástico. Também. E falando da questão de intestino aí, Crisa, o intestino é muito de não deixar, de não soltar, né? De apego a alguma coisa. Eu posso falar porque eu tenho essa questão, tá? Então é bem difícil. E o terapeuta me explicou que a vesícula é que libera lá o que precisa para o intestino funcionar. Então é interessante ver como é que está a vesícula dele também, tá? Que aí já ajuda. Acho que era isso que eu queria falar. Tinha mais uma coisa, não lembro agora aqui. Ó, Ju, você tocou num assunto muito interessante. Eu sempre fui uma pessoa muito controladora e perfeccionista. Eu continuo um pouco. Mas, ó, eu liberei muito já, que vocês não fazem ideia. E esse meu workaholic, eu sou viciada em trabalho. Já deu para perceber? Eu sou. Mas, assim, eu tento pegar leve, porque agora eu tenho soltar. Então, das X horas eu libero. Aí eu acordo mega cedo e começo, né? Então é algo nesse sentido. Então eu aprendi que eu tenho que ter o horário do soltar, do liberar. E aí eu vou cada vez mais tratando, porque se eu não me cuidar, eu entro no buraco de novo. Porque é bem essa questão, né? É o não soltar, é o segurar, é ter o controle. Liberou, soltou, e isso eu me trabalho diariamente, tá? E daí, eu tendo o nervo vago mais relaxado, ajuda muito. E outra coisa que eu lembrei que eu queria falar, a questão que eu vi no teu protocolo, que tem ali que trabalha o pH. E o pH do meu corpo é bem ácido. Isso dificulta bastante a questão do intestino, tá? É interessante verificar o pH do corpo, como é que tá também. Olha que legal que você está falando, hein? Isso é muito legal. E você É pode trazer. fantástico, porque a gente não presta atenção, por exemplo, tem que tomar bastante água, mas que água você está tomando, sabe? Eu descobri que a minha água era péssima, gente. Sabe como eu fiz para reestruturar o meu pH? Bicarbonato de sódio. Sim, mas eu acho que o meu já estava bem crônico, sabe? Eu não sei como que eu não gerei um câncer. Meu Não Deus. sei mesmo, assim, só por Deus, porque eu estava tomando água com pH de 3,5, água aqui de A casa. qualidade da água é. Não, Daí, aí já nossa, não tem caminho, né? Não tem, me deu uma realmente é série de crônico. coisas. É. Mas estamos aí, estamos trabalhando. Mas olha, um copinho com água e bicarbonato diariamente já vai reestruturando o pH do corpinho de vocês. Eu tomo suco de limão com bicarbonato, né? Não é gostoso, mas é importante, né? Remedinho. Vou ficar só pior, hein, Rê? Hã?
A Coca só piora, é extremamente ácida. Mas só eu pra adoro. lembrar. Olha, às vezes eu falo assim, ah, você tá passando mal, tá? É porque você tomou isso, como eu aquilo. Faria tudo de novo. Ai, gente, que exemplo horrível, né? Mas eu sou taurina, gosto de comer mesmo. Gosto de beber, fazer o quê? Beber coisa gostosa, né? É para acidificar, eu prefiro uma tonturinha, tá? Cerveja bem melhor. Boa, Ju! Não sou muito de beber, mas de vez em quando eu tomo um copinho, mas é um só. A gente é meio tonto, né? Ainda toma uma cerveja e cai de vez. Gente, gratidão! Vou disponibilizar lá no grupo para vocês o protocolo e aí vocês façam os ajustes, né, necessários, usem e abusem com muito amor, né? E eu acredito que pode ser aí algo para que vocês iniciem um protocolo. Parte dele já estava dentro de uns protocolos que eu estou criando para o Código Sakara, tá? E agora eu vou estruturar ele para colocar de fato na abertura, porque é limpeza. Então, limpa e depois você pega e organiza. Sempre trazendo uma informação do Ivan que é importante, tá? Que tem ali as suas controvérsias, mas ele diz que não limpa o campo parasita, né? Para não camuflar origens de rastreamento. Tudo bem? Tudo vai da intenção. Como eu trabalho com espiritualidade, eu sei que você pode fazer o que você quiser. Se tem uma origem, minha querida, o teu campo tá com processo obsessivo auto-obsessivo. Se tá no campo espiritual. E não tem limpar água que tire isso, tá bom? Então, aí você vê em ressonância se você faz antes do rastreamento ou depois. E tá tudo bem, tá? Aí você testa em ressonância. Posso limpar? Já está no corpo físico. Então a gente está tratando mais da base física. Então eu vejo que não tem nenhum tipo de problema, mas rastreia, né? Vê o que dá de ressonância. Inicio antes da anamnese, da avaliação, porque eu, na avaliação, eu já estou tratando a pessoa. Eu não faço só uma avaliação. Eu já faço um rastreamento, eu já faço as harmonizações necessárias, já inicio uma modulação. Depois eu combino para fazer a apometria e o resto das modulações. Tá? Então, por isso que eu estou trazendo isso para vocês, porque às vezes vocês trabalham da mesma forma, só vê o que você tem que fazer antes. Então, primeiro faço a avaliação, depois eu pego e mando o protocolo. Combinado? Beijo, gente. Vou parar a gravação. Fiquem bem. Beijo, beijo, beijo.